Olá, meus amigos, minhas amigas, como é bom estar vendo todos vocês novamente aqui conosco para essa meditação do Evangelho do quarto domingo da Quaresma, ano litúrgico A. Isso mesmo, nós já estamos bem adiantados com a nossa Quaresma. E o Evangelho que nos é sugerido para ser lido hoje é João capítulo 9, versículos de 1 a 41. O tema desse domingo nós podemos exprimi-lo assim: Jesus abre os nossos olhos para sermos livres. Jesus abre os nossos olhos para sermos livres. O capítulo 9 do Evangelho de João contém uma severa acusação contra a cegueira de uma instituição religiosa, para a qual o bem da doutrina é mais importante do que o bem do próprio ser humano. O contexto é o seguinte: Jesus sai, ou melhor, foge do templo de Jerusalém, após uma tentativa de apedrejamento. Isso a gente lê lá no capítulo 8, 59 de João. Mas, saindo do templo, encontra as pessoas que não podem entrar no templo, os excluídos. Vamos ler então João capítulo 9. Comecemos lendo dos versículos de 1 a 7 do capítulo 9, que você verá aí na sua telinha. Ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou para que ele nascesse cego? Ele ou seus pais? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais. Mas é uma ocasião para que se manifestem nele as obras de Deus. Enquanto é dia, cumpre fazermos as obras daquele que me enviou. Vem a noite, quando ninguém poderá trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu no chão e fez um pouco de lama. Aplicou sobre os olhos do cego e disse-lhe: vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Bom, a cegueira não era considerada uma enfermidade, mas um castigo, isso mesmo, um castigo, uma maldição enviada por Deus para os pecadores. Isso no tempo de Jesus. Para desculpar Deus dos males, o homem foi acusado, né? Se a pessoa nasce cega, opa, isso não é um problema de Deus, isso aí não é uma injustiça divina. Alguém pecou, ou os pais dele, ou a própria pessoa que nasceu cega pecou. Por que o mal existe? Simples, porque o homem cometeu um pecado e o Senhor o castiga. Era assim que funcionava a mentalidade da época de Jesus. Por isso que seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou para que ele nascesse cego? Ele ou seus pais? Portanto, que a cegueira fosse consequência do pecado, não havia dúvida. O problema era saber se o indivíduo cego já havia pecado, ou os seus pais. Jesus exclui taxativamente qualquer relação entre o mal, o pecado e o castigo divino. Jesus diz: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi uma ocasião para que se manifestem nele as obras de Deus. Jesus continua a ação criadora do Pai. E a este indivíduo, depois de ter dito que é a luz do mundo, fez um pouco de lama, aplicou sobre os olhos. São os mesmos gestos que o Criador realizou na criação do primeiro homem. Jesus continua, repito, sua ação criadora. Basta conferir Gênesis capítulo 2, versículo 7. Depois, Jesus envia esse cego ao tanque de Siloé. Este importante tanque de Jerusalém, que significa, e isso o evangelista destaca, o enviado. Por quê? Indo ao encontro do enviado, Jesus, que disse de si mesmo: eu sou a luz do mundo, recupera-se a vista. Para se recuperar a visão, para enxergar melhor, para enxergar bem, tem que se andar e se encontrar com Jesus. E, com efeito, foi, lavou-se e voltou enxergando, nos diz o Evangelho. Bom, prossigamos lendo agora os versículos de 8 a 9 do mesmo capítulo 9 de João. Os vizinhos e os que estavam acostumados a vê-lo, pois era mendigo, diziam: não é ele que ficava sentado pedindo esmola? Uns diziam: sim, é ele.
Outros afirmavam, não, é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia, sou eu mesmo. Mas, assim que ele se vê curado, esse cego de nascença, ou ex-cego de nascença, começa a enfrentar problemas. Primeiro problema, ele não é reconhecido pelos vizinhos. Alguns dizem é ele, outros não é ele, mas como não reconhecem este ex-cego? Não é que suas conotações mudaram, apenas antes ele não tinha a luz nos olhos, agora ele voltou a ver, ele recuperou a visão. Por que não é reconhecido? Porque quando se encontra Jesus, adquire-se uma liberdade, uma dignidade tal que mesmo parecendo como se era antes, a pessoa na realidade está completamente diferente. E ele, o ex-cego, responde com a expressão, eu sou. Não como está na tradução, sou eu, mas ele fala, eu sou. Ele reivindica para si o nome divino, porque o nome de Deus era eu sou. O nome exclusivo que na Bíblia é usado para Deus e nos evangelhos para Jesus. Por que ele usa o nome divino? Porque está escrito no prólogo do Evangelho de João que aos que o acolherem, Jesus deu-lhes a capacidade de se tornarem filhos de Deus. Então, esse cego é filho de Deus. Por isso que ele fala, eu sou. Prossigamos agora dos versículos 10 ao 16 do capítulo 9 de João. Então lhe perguntaram, como se abriram teus olhos? Ele respondeu, o homem chamado Jesus fez lama, untou meus olhos e disse-me, vai a Siloé e lava-te. Eu fui, lavei-me e comecei a ver. Perguntaram-lhe ainda, onde ele está? Ele respondeu, não sei. Então levaram aos fariseus aquele que fora cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus havia feito lama e lhe havia aberto os olhos. Os fariseus, por sua vez, perguntaram ao homem como começara a enxergar. Respondeu-lhes, ele pôs lama sobre meus olhos, eu fui lavar-me e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram, esse homem não vem de Deus, pois não observa o sábado. Outros, no entanto, diziam, como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divisão entre eles. A partir daqui, meus amigos, minhas amigas, começa uma série de interrogatórios e pela primeira vez, em 7 vezes, se repetirá a mesma pergunta que fazem ao ex-cego. Como se abriram teus olhos? Por bem 7 vezes essa pergunta é dirigida a ele. Como se abriram teus olhos? Este, aliás, é o tema desta passagem. Abrir os olhos era um sinal da libertação do povo da sua opressão, que o Messias traria. Essa era uma missão do Messias, abrir os olhos a todos. Tem um cego que recuperou a visão. Isso é bom, mas o povo não pode opinar. O povo tem que estar sempre submisso ao que as autoridades religiosas pensam. São elas que definem se é bom e ruim ou não algo que acontece. Então, eles o levaram aos fariseus, líderes espirituais do povo, aquele que havia sido cego. E aqui está o problema. Era sábado, o dia da cura. No sábado é preciso observar aquele que é considerado o mandamento mais importante. Ou seja, não realizar nenhuma tarefa, pois Deus descansou no sábado. Aliás, existe uma série de trabalhos que dá uma lista de mais ou menos 1.521 ações, isso mesmo, os judeus chegaram a uma lista de 1.521 ações que são proibidas em dia de sábado. Entre elas, fazer lama e tratar de enfermos. Então, aqui houve uma transgressão, uma violação do sábado, segundo os fariseus, os legalistas, os apegados à lei, às normas. E os fariseus perguntam-lhe novamente como recuperou a vista. E dão uma sentença. Esse homem, quer dizer Jesus, não vem de Deus, pois não observa o sábado. Para eles, algo vem ou não de Deus, dependendo se observa ou não a lei. Já para Jesus, vir ou não de Deus vai depender da atitude que se tem para com o ser humano. Mas para eles, o único critério de julgamento é a observância da lei. Prossigamos.
Leiamos agora dos versículos 17 a 23 do capítulo 9 de João. Voltaram a interrogar o que fora cego. E tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? É um profeta, respondeu ele. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e tivesse começado a ver, enquanto não chamaram os pais dele. Perguntaram-lhes: este é o vosso filho que dizeis ter nascido cego? Como é que agora está vendo? Os pais responderam: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego. Como agora está vendo, não o sabemos. E quem lhe abriu os olhos, tampouco o sabemos. Pergunta a ele: tem idade e pode falar sobre si mesmo? Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois estes já tinham combinado expulsar da sinagoga quem confessasse que Jesus era o Cristo. Foi por isso que os pais disseram: ele tem idade, perguntai a ele. Mas há divergências entre as autoridades judaicas. Outros lhe perguntam: mas como pode um pecador fazer uma coisa dessas? Perguntam de novo ao cego, e aqui está a ironia do evangelista. Os fariseus aspiravam ao título de guias dos cegos. Assim se diziam os fariseus: nós guiamos aqueles que são cegos em direção à palavra de Deus, à salvação. E os próprios fariseus são cegos. Ao contrário, o que era cego agora recuperou a visão. Tanto que ele define Jesus como um profeta. Os fariseus diziam: não vem de Deus. O cego, porém, afirma que é um profeta. Portanto, ele vem de Deus, sim. E aqui entram em campo as mais altas autoridades religiosas, que são chamadas de os judeus. Quando no Evangelho segundo João aparece essa expressão, os judeus, ou o judeu, elas sempre se referem às autoridades daquela época. Que neste Evangelho, então, não indicam o povo em geral judeu, mas simplesmente os líderes religiosos que não querem acreditar que este homem era cego de nascença. Para defender sua doutrina, eles negam as evidências. Olha só, vou repetir. Para defender sua doutrina, os chefes religiosos da época negam a própria realidade. O próprio fato de estar ali um homem que fora cego e não é mais. As autoridades religiosas, diante dos novos acontecimentos da vida, não tendo respostas para dar, entrelaçam-se no absolutismo de sua doutrina, negam as evidências para não encontrar contradições em sua doutrina. E eles o intimidam. Intimidam os pais com um interrogatório, em que questionam se é o filho deles que nasceu cego. E os pais respondem de uma forma que parece covarde. Eles não querem dar a cara a tapa. Não sabemos, ele já tem idade, perguntem-lhe. Por que eles respondem assim? O evangelista revela. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus. Isto é, dos líderes religiosos, que pois estes já tinham combinado expulsar da sinagoga quem confessasse que Jesus era o Cristo. Ser expulso da sinagoga, naquela época, não era simplesmente ser expulso de um local de culto, chamado sinagoga, o que até não seria um grande mal, mas significava ser excluído da vida civil, da vida social. Com os expulsos da sinagoga era necessário manter uma distância de 2 metros, não se podia chegar a menos de 2 metros de distância, não se podia comprar nem vender nada dessas pessoas. Portanto, a pessoa expulsa da sinagoga estava morta para a sociedade. Prossigamos. Versículos 24 a 25 do capítulo 9 de João nos dizem: os judeus tornaram a chamar o que fora cego e disseram-lhe: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é um pecador. Ele respondeu: se é um pecador, não sei. Só sei que eu era cego e agora estou vendo. Tornaram a chamar o que fora cego, que de curado milagrosamente passa a interrogado e investigado. E disseram-lhe: dá glória a Deus. Esta é uma fórmula, uma expressão que significa reconheça, confesse a verdade, mesmo que essa venha lhe trazer alguma desvantagem. E era isso que no fundo estavam pedindo ao ex-cego. E depois a sentença. Enquanto os fariseus estavam divididos entre os que diziam que Jesus era pecador e os que se interrogavam como um pecador poderia ter curado um cego,
Eles, os judeus, as autoridades máximas, judaicas, os judeus, não tinham dúvidas. As autoridades religiosas costumam ser assim, nunca têm dúvidas. Para eles tudo é claro. Sabemos que esse homem é um pecador, dizem. E aí vem toda a ironia do ex-cego, que praticamente responde dizendo: olha, eu não sei nada de teologia. Falo da minha experiência. E na verdade ele diz: se é pecador eu não sei. Isso é da sua conta se ele é pecador ou não. Uma coisa eu sei, que eu era cego e agora vejo. Ele fala baseado em sua própria experiência. Vocês dizem que ele é pecador, eu não me importo. Minha experiência diz que para mim isso é positivo. O evangelista está dizendo aqui que o primado da consciência, prestem bem atenção nisso, é o que o evangelista afirma, o primado da consciência é mais importante do que qualquer doutrina, mesmo que fosse uma doutrina divina. O homem decide o bem e o mal com base em sua própria experiência, não com base em uma doutrina que decreta o que é bem ou o que é mal. Então, o cego diz: não estou entrando no campo teológico, estou falando de minha experiência. No fundo, é assim que ele responde aos líderes religiosos daquela época. Prosseguimos, versículos de 26 a 29 nos dizem: eles perguntaram: quem é? Que é que ele te fez? Como ele te abriu os olhos? Ele respondeu: já vos disse e não me escutastes. Por que quereis ouvir de novo? Acaso quereis tornar-vos discípulos dele? Os fariseus então começaram a insultá-lo, dizendo: tu sim és discípulo dele, nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde é. E novamente, pela quinta vez, e serão 7 vezes, não nos esqueçamos disso, já é a quinta vez que eles vão perguntar a ele: como é que ele te abriu os olhos? Esta é a preocupação das autoridades religiosas. Porque se as pessoas abrirem os olhos, acabou para elas. É o fim de tudo. E sempre com ironia, aquele que era cego pergunta: acaso quereis tornar-vos discípulos dele? Quando as autoridades religiosas não sabem como responder, como retrucar, recorrem à violência. Primeiro a violência verbal e, se possível, também a violência física. De fato, o evangelista diz: eles começaram a insultá-lo, parte-se para a violência verbal, dizendo: você que será discípulo dele, nós somos discípulos de Moisés. Portanto, eles admitem que não seguem Jesus vivo, mas um homem morto, Moisés. Nós sabemos, eles afirmam, que Deus falou a Moisés. Então, com um termo pejorativo, e nos evangelhos, atenção, os líderes, os fariseus, nunca mencionarão Jesus pelo nome, mas sempre usarão essa expressão: mas esse, não sabemos de onde é. Esse sujeito, não sabemos de onde é. É uma expressão pejorativa. Prossigamos. Agora vejamos a última parte do evangelho deste domingo, versículos de 30 a 41, que dizem: o homem respondeu-lhes: isso é de se admirar. Vós não sabeis de onde ele é? No entanto, ele abriu-me os olhos. Sabemos que Deus não ouve os pecadores, mas se alguém é piedoso e faz a sua vontade, a este ele ouve. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se esse homem não fosse de Deus, não conseguiria fazer nada. Eles responderam-lhe: tu nasceste todo em pecado e queres nos ensinar? E o expulsaram. Jesus soube que o tinham expulsado. Quando o encontrou, perguntou-lhe: tu crês no Filho do Homem? Ele respondeu: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: tu já ouviste? É quem está falando contigo? Ele afirmou: eu creio, Senhor. E prostrou-se diante de Jesus. Então Jesus disse: eu vim a este mundo para um julgamento, a fim de que os que não veem passem a ver, e os que veem tornem-se cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isso e lhe disseram: porventura também nós somos cegos? Jesus respondeu-lhes: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas, como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. E é aqui que entra o bom senso do ex-cego de nascença.
O bom senso das pessoas é mais verdadeiro e importante do que os valores da doutrina. E ele faz um raciocínio muito simples. Mas nunca se ouviu falar que um cego de nascença recuperou a visão. Se esse homem não viesse de Deus, não poderia ter feito. É tão claro. Como as autoridades religiosas podem não entender isso? Não sabendo como revidar, respondem novamente com violência. Tu nasceste todo em pecado e queres nos ensinar? Eles não querem aprender. São eles que ensinam e o expulsaram da sinagoga. O pobre ex-cego de nascença deveria voltar a ser cego para dar-lhes razão. Recuperar a visão é ruim, porque ele a recuperou por meio de um pecador. Mas, expulso da religião, não faz mal, porque encontra a fé, encontra Jesus que o acolhe, dá a sua adesão a Jesus. E a passagem do Evangelho termina com uma sentença muito severa de Jesus aos fariseus, que aspiravam ao título de guias de cego. Jesus diz-lhes: se fosseis cegos, não teríeis pecado, mas como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Qual é a cegueira? Quando o bem da doutrina, da lei, é colocado em primeiro lugar, antes mesmo do bem dos seres humanos, esta é a cegueira que nos impede de ler os acontecimentos da história e crer no verdadeiro Deus. E agora eu faço a minha reflexão pessoal após essa belíssima reflexão de Frei Alberto Maggi. E começo citando uma frase que é muito conhecida por várias pessoas. É atribuída a uma tal de Eloá Marx, mas não tenho certeza se é mesmo dessa autoria. Mas a frase é muito interessante para esse nosso contexto. Diz assim: o pior cego é aquele que não quer ver, ouvir nem acreditar. O pior cego é aquele que se faz de surdo. Aliás, o pior cego não é cego, é burro. Vou repetir. O pior cego é aquele que não quer ver, ouvir nem acreditar. O pior cego é aquele que se faz de surdo. Aliás, o pior cego não é cego, é burro. Pois bem, quando a realidade, quando os fatos, quando a verdade da situação não se adequa àquilo que penso, àquilo que creio como certo, àquilo que entendo como verdade, que se dane a realidade, que se dane os fatos. Deve sempre prevalecer o que eu penso, o que eu quero, o que eu concebo como certo, o que eu planejo para a vida. Essas afirmações que eu acabo de fazer podem parecer absurdas, mas é o que mais acontece nos tempos atuais, infelizmente. Isso se dá no campo das relações entre as pessoas, no campo da política, no campo da economia, no campo da religião e assim segue. A pior cegueira é aquela irreconhecível. A pior cegueira é aquela irreconhecível, aquela da qual o cego não se apercebe. Isso ocorre quando se coloca uma ideologia, uma forma de ver e interpretar os fatos acima da própria realidade, acima da própria história. Por isso, ver com retidão, ver com exatidão a vida, a realidade, é fundamental, importantíssimo. Tanto é que Jesus mesmo nos diz, neste evangelho deste domingo, abre aspas, eu vim a este mundo para um julgamento, quer dizer, um discernimento, a fim de que os que não veem passem a ver, e os que veem tornem-se cegos. É o versículo 39 do capítulo 9. Aqueles que Jesus define como os que veem são os autossuficientes, que confiam em suas próprias luzes, como transparece na arrogância do julgamento que as autoridades religiosas judaicas fazem, seja do ex-cego como de Jesus. Confira os versículos 24, 29 e 34 desse capítulo 9 de João. As verdadeiras e autênticas visão e audição da realidade, da vida, quem nos oferece é Deus. Eu te convido a conferir lá em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 3, profeta Isaías, capítulo 6, versículos de 9 a 10, profeta Jeremias, capítulo 5, versículo 21, e finalmente confira lá também em Ezequiel, capítulo 12, versículo 2.
Por isso, muitos têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. O grande discernimento que falta ao ser humano é a fé. Não a fé em Deus, não a fé em seu Filho, mas a fé no ser humano, como aquela que manifestou o ex-cego de nascença quando encontrou Jesus em sua vida. É o que se lê em João capítulo 9, versículo 35, na segunda parte. Tu crês no Filho do Homem? Veja bem, Jesus pergunta, não é tu crês no Filho de Deus, não é tu crês em Deus, tu crês no Filho do Homem? E quando Jesus revela que ele é o Filho do Homem, o ex-cego faz sua profissão de fé. Eu creio, Senhor. E se prostra aos pés de Jesus. O Filho do Homem é o ser humano pleno, segundo a imagem de Deus quando o criou. Basta ver lá Gênesis capítulo 1, versículos de 26 a 27. A grande desgraça da humanidade reside justamente no fato de não crermos no ser humano. Por isso, não o respeitamos, não o tratamos como se deve, não queremos conviver de verdade com ele. Não por acaso, cresce tanto o número de animais domésticos de estimação e decresce o número de novos nascimentos humanos. Hoje, muitos preferem e se sentem muito melhor ao lado de um animalzinho do que de um outro semelhante seu, de um outro ser humano. Quando se insiste demasiadamente no pecado, na culpabilidade humana, na miséria do ser humano, é porque não se confia tanto assim no ser humano. Isso se passou com os líderes religiosos do tempo de Jesus e ocorre ainda hoje com tantas lideranças humanas. Contudo, essa atitude demonstra falta de fé. Sim, porque Deus se encarnou no ser humano e é justamente no ser humano onde, acima de tudo, encontramos Deus. Lembre-se disso. E, concluindo esse nosso momento de meditação do Evangelho Dominical, vamos seguir essa belíssima oração composta por um monge carmelita, que diz o seguinte, você vai ver o texto aí na sua tela. Ó Pai, estaríamos cegos para sempre se não tivesses enviado o teu Filho para nos abrir os olhos. A sua vida era um dom contínuo, a sua mão sempre estendida, o seu olhar procurava continuamente outros olhares. Por meio dele estiveste ao nosso lado, despertaste em nós o desejo de ver, e no batismo deste-nos a água que nos liberta da cegueira e nos torna filhos da luz. Saibamos nós também aproximar-nos dos nossos irmãos que ainda estão cegos e mostrar-lhes o caminho que conduz à luz. Amém. Muito obrigado, querida irmã, querido irmão que nos acompanhou até agora. Deus abençoe cada um de vocês. Tenha um ótimo final de semana e até o próximo sábado e domingo, se Deus quiser, sempre aqui no canal 10 Fernandópolis.